a oposição conseguiu as 267 assinaturas necessárias para pautar a proposta de anistia aos presos do 8 de janeiro. O presidente da CCJ, Hugo Mota, adiou qualquer decisão para depois da Páscoa. Nesse meio tempo, o STF começou a agir nos bastidores para tentar barrar o avanço da pauta. A primeira a se manifestar foi a jornalista Andrea Sadi, alinhada ao governo, que publicou um longo desabafo no Estadão. Ela lamentou a força da oposição no Congresso e expôs o seguinte: o projeto de lei discute a extinção das penas dos cerca de 5.000 presos da segurança pública, inclusive os que respondem por atos que ultrapassam a rudeza do debate político, como grilagem de terras, posse de drogas e de armas, além de outros crimes como extorsão, associação ao crime e formação de quadrilha, estelionato, injúria, calúnia, difamação e vias de trânsito. Em suma, segundo Sadia, a proposta não somente condena poluição política, mas criminal. A jornalista Daniela Lima, que também se coloca no espectro do jornalismo de direita, publicou uma série de tweets indignados. Para ela, o STF não pode ser acorrentado pela lógica majoritária. A democracia não se faz sob o risco de se perder. Não se pode ceder à lógica majoritária. O bloqueio da anistia aos presos do 8 de janeiro mostra que o STF compreende essa dialética e atua para evitar retrocessos civilizatórios, escreveu. Aliados do governo como o senador Romero Jucá também tentaram convencer os governadores a se posicionarem contra a anistia. Jucá afirmou que o STF não pode ser acorrentado pela lógica majoritária. A democracia não se faz sob o risco de se perder. Em democracia, o legislativo representa o povo, o executivo atua como poder moderador e o judiciário garante a supremacia do texto constitucional, completou. Enquanto isso, o deputado Alcolumbre, líder do governo no Senado, articula junto a Pacheco para esvaziar o projeto. Segundo ele, o objetivo não é anistiar todos os presos, mas sim reduzir as penas. O que nós queremos é flexibilizar as penas, dar uma resposta para o judiciário, para os familiares Brasil. A sociedade brasileira não aceita que pessoas que cometeram atos graves, que entraram em Brasília para depredar as sedes dos três poderes que atacaram a democracia, que colocaram em risco a ordem jurídica do país, sejam tratados de forma diferenciada, afirmou. O silêncio da esquerda diante da prisão domiciliar, concedida ao mandante do assassinato de Marielle Franco, só reforça a hipocrisia do discurso pela democracia. Se a esquerda lutou tanto para garantir o devido processo legal e a presunção de inocência, por que condenou a prisão domiciliar de um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco? É importante lembrar que o projeto original previa anistia para presos políticos, não para presos por tráfico de drogas. O deputado federal perdoou o Twitter. Afirmou que o projeto original previa anistia para presos políticos, não para presos por tráfico de drogas. Entendo que o debate em torno da anistia aos presos do 8 de janeiro seja pertinente, mas o que está em pauta no Senado Federal não tem relação com o que foi acordado e firmado entre as partes na ADPF 473. O que está tramitando no Senado não anistia traficantes. Somente pessoas que tiveram uma conduta política, ideológica ou sindical, dentre outros motivos. Sem olvidar que o direito à liberdade é um direito humano fundamental e inviolável, imprescritível e irrenunciável. É pacífico no direito comparado e, a meu ver, o STF não poderia admitir a prerrogativa de alguns cidadãos de se tornarem donos da liberdade de outros. Finalizou. Délio, a favor do STF, o jornalista Demétrio Magnoli, que se coloca no espectro do jornalismo de esquerda, também criticou a tentativa de barrar o projeto. Acho que o debate da anistia para os presos políticos, para os presos do 8 de janeiro, precisa ser debatido e votado no Congresso Nacional. Acho que não é democrático impedir que um projeto de lei, que é fruto de um acordo, firmado por todas as bancadas do Congresso Nacional, bem como pelas lideranças políticas do país, um projeto de lei, fruto de um consenso, como dito pelo relator, não permitir que seja votado. Acho que não é democrático. Acho que o STF tem que ter ponderado que o Brasil tem um problema de superpenalização, que há um clamor popular por justiça, mas que é também um clamor popular por ressocialização, por reintegração social. E o STF, ao impedir a votação, o debate do projeto de anistia, impede que a vontade do povo brasileiro seja soberana, concluiu. Antidemocrático, não importa o que alguém ache do projeto. É antidemocrático não colocar em votação.
Você não pode, vamos dizer que não se deve colocar em votação projetos que você não concorda, mas deve-se colocar em votação projetos que você concorda. Então, seria democrático que o Hugo Mota colocasse em votação. Mas essa bagunça toda só existe porque o Supremo Tribunal Federal resolveu seguir de olhos vendados as vontades de Alexandre de Moraes e aplicar aos soldados rasos do 8 de janeiro penas dignas de líderes e mentores do golpe, quando eles não eram líderes e mentores do golpe. Quando o Supremo formou uma maioria em torno do relator, que é Alexandre de Moraes, essa maioria parou de pensar juridicamente e passou a pensar politicamente ao adotar essas sentenças exageradas de 17 anos, 14 anos, utilizando crimes correlatos, tentativa violenta de derrubada das instituições e golpe de Estado, como se fossem dois crimes separados e adicionando as penas de um às penas de outro. Barroso e André Mendonça notaram isso, foram os divergentes naquela época. O Supremo não quis saber porque passou a atuar como um bloco monolítico em torno do relator, como no passado. Fazia tudo o que Sérgio Moro queria, agora passou a fazer tudo o que Alexandre de Moraes quer. O resultado político disso é que há uma sustentação popular suficiente, não digo majoritária, mas suficiente, para o PL